Você sabia que alguns pássaros constroem fortalezas impenetráveis, cidades suspensas e até fornos naturais para chocar seus ovos? Parece inacreditável, mas o reino das aves esconde arquitetos geniais que fariam inveja a engenheiros humanos. Imagine um animal que se tranca dentro do ninho por meses, dependendo totalmente do parceiro para sobreviver, ou um pai dedicado que caminha sobre a água com seus filhotes escondidos sob as asas. E se eu te contar que existem ninhos tão resistentes que duram décadas, ou tão valiosos que chegam a custar milhares de dólares no mercado? Fique comigo até o final, porque o último exemplo vai mudar completamente a forma como você enxerga a natureza, e pode ser o mais surpreendente de todos. Calaubicorne, o guardião da câmara selada. Nas florestas densas do sudeste asiático, vive uma ave que transformou a ideia de proteção em um verdadeiro ritual arquitetônico. O calaubicorne escolhe uma cavidade natural em árvores gigantes, e após a fêmea entrar, ela própria sela a entrada com uma mistura de barro, fezes e frutas regurgitadas, criando uma parede sólida que deixa apenas uma fresta estreita. Por essa abertura minúscula, o macho passa alimentos durante todo o período de incubação. Enquanto isso, a fêmea permanece trancada dentro do ninho por semanas, chocando os ovos e cuidando dos filhotes. Esse confinamento voluntário transforma o calau em símbolo máximo de dedicação familiar. Quando chega a hora da saída, a mãe rompe o selo e os filhotes, já fortes, emergem para o mundo. É um dos exemplos mais extremos de confiança e cooperação entre casal já registrados na natureza. Um ninho que funciona como prisão protetora e fortaleza, digno de figurar entre as maiores estratégias de sobrevivência animal. Jacanã africana, o pai dos pântanos. Entre os nenúfares e plantas aquáticas da África subsaariana, um espetáculo único acontece. A jacanã africana constrói um ninho flutuante com restos vegetais, fixado com habilidade para não ser levado pela correnteza. Mas o mais surpreendente não está na estrutura em si, e sim na inversão de papéis. Quem incuba os ovos e cuida dos filhotes é o macho. Enquanto a fêmea pode ter múltiplos parceiros, o pai dedica semanas à incubação e permanece vigilante contra predadores. Quando os filhotes nascem, já caminham, nadam e mergulham poucas horas depois. E se o perigo se aproxima, o macho os esconde sob as asas e continua andando sobre a vegetação como se tivesse múltiplas patas, em uma cena impressionante que confunde qualquer predador. Um verdadeiro exemplo de dedicação paterna e de adaptação às águas dos pântanos africanos, mostrando que a arquitetura do ninho vai muito além da proteção. Ela redefine até os papéis da vida em família. Pássaro cetim, o artista das galerias azuis. Nas florestas da Austrália, existe um pássaro que parece mais um curador de museu do que um simples arquiteto. O pássaro cetim não constrói um ninho comum para impressionar as fêmeas, mas sim verdadeiras galerias decorativas. O macho passa semanas recolhendo gravetos, que organiza em 2 fileiras verticais, formando um corredor rústico, quase como a entrada de uma catedral natural. Mas a mágica acontece na decoração. Ele coleciona obsessivamente objetos azuis, desde pétalas e penas até tampas de garrafa e pedaços de plástico humano. Essa seleção meticulosa transforma a estrutura em uma passarela de sedução, onde a fêmea avalia não apenas a beleza, mas também o cuidado e a criatividade do construtor. Quanto mais harmoniosa a galeria, maiores as chances de o macho conquistar uma parceira. Curiosamente, o ninho verdadeiro onde os ovos são chocados é construído pela fêmea em outro local. Ou seja, a obra do macho é uma vitrine de talento e estética, um espetáculo visual que prova como a beleza também pode ser uma poderosa ferramenta de sobrevivência. Pássaro penduline do Cabo, o arquiteto do engano. Pequeno e discreto, mas com uma inteligência arquitetônica que impressiona, o pássaro penduline do Cabo, encontrado no sul da África, constrói um dos ninhos mais engenhosos da natureza. Sua obra é uma esfera delicada, suspensa em galhos finos, feita de fibras vegetais, pelos de animais e teias de aranha que conferem resistência e leveza ao mesmo tempo. Porém, o detalhe mais brilhante está no design. Ele cria 2 entradas. A primeira é falsa, visível e chamativa, levando a uma câmara vazia, como se fosse uma armadilha para predadores. A verdadeira entrada, escondida atrás de uma camada sobreposta de fibras, só os pais conhecem. Esse truque de camuflagem e desorientação faz com que cobras, aves de rapina e outros caçadores desperdicem tempo na entrada errada, aumentando as chances de sobrevivência da prole. É como se esse pequeno pássaro tivesse desenvolvido um sistema de segurança natural comparável às tecnologias humanas mais sofisticadas. Um exemplo de que tamanho não define genialidade e de que a evolução premia a astúcia com obras-primas da engenharia natural. João de Barro, o arquiteto de barro da América do Sul. Nas paisagens do Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, vive um pequeno pássaro marrom avermelhado que conquistou o coração popular e se tornou símbolo de trabalho e dedicação, o João de Barro.
Diferente de outras aves que constroem estruturas frágeis, essa espécie ergue verdadeiras casas de barro, sólidas e resistentes como miniaturas de fornos de adobe. O casal coleta barro, palha, fibras vegetais e até pelos de animais, moldando cuidadosamente cada camada até formar um domo arredondado com duas câmaras internas. A primeira funciona como entrada e corredor, enquanto a segunda, mais profunda, abriga os ovos e os filhotes. Essa divisão protege contra vento, chuva e predadores, tornando o lar praticamente impenetrável. Os ninhos podem pesar mais de 4 quilos e durar várias temporadas sem perder a estrutura. O mais fascinante é que o João de Barro constrói sobre mourões, árvores grossas e até em postes de luz, adaptando-se ao ambiente humano. Uma prova de que a arquitetura natural pode unir tradição, utilidade e beleza em um só legado. Águia careca, a rainha das fortalezas aéreas. Símbolo dos Estados Unidos e uma das aves de rapina mais imponentes do mundo, a águia careca também se destaca como uma arquiteta monumental. Diferente dos ninhos compactos da maioria das aves, seus lares são colossais. Chamados de eyries, esses ninhos podem ultrapassar 3 metros de diâmetro, 6 metros de profundidade e pesar mais de 1 tonelada. Construídos no topo de árvores gigantes ou em penhascos rochosos, são formados com galhos grossos, reforçados a cada ano pelo casal monogâmico que retorna ao mesmo local. A cada temporada, novas camadas são adicionadas, transformando o ninho em uma verdadeira fortaleza aérea que pode durar décadas. Ali, a fêmea deposita até 3 ovos, incubados com dedicação, enquanto o macho caça peixes e pequenos mamíferos. Mais do que um abrigo, o ninho da águia careca é um símbolo de poder e continuidade, transmitido de geração em geração. Uma obra-prima natural que rivaliza com qualquer construção humana em imponência e durabilidade. Tecelão sociável, o engenheiro das favelas aéreas. Nas savanas áridas do sul da África, um pequeno pássaro que lembra um pardal realiza uma das maiores façanhas coletivas do reino animal. O tecelão sociável não constrói apenas um ninho para si, mas uma verdadeira cidade suspensa no ar. Em colônias de dezenas ou centenas de indivíduos, eles erguem uma estrutura comunitária que pode pesar mais de 1 tonelada e se assemelha a uma colmeia gigante de palha pendurada em árvores robustas ou até mesmo em postes elétricos. O interior é dividido em câmaras individuais, cada uma funcionando como o lar de um casal, mas todas interligadas em uma arquitetura que regula naturalmente o clima. Fresco durante os dias escaldantes e quente nas noites geladas do deserto do Kalahari. Para reforçar a defesa, a parte externa é feita com galhos espinhosos, tornando a invasão de cobras praticamente impossível. Muitas acabam presas ao tentar entrar. Essas construções duram décadas, passando de geração em geração como se fossem heranças familiares. O tecelão sociável nos lembra de que a união realmente faz a força e que a arquitetura coletiva pode alcançar dimensões impressionantes. Andorinha do ninho comestível. O arquiteto que constrói com saliva. No sudeste asiático, entre cavernas úmidas e escarpas à beira-mar, vive uma ave discreta que ergue um dos ninhos mais valiosos do mundo. A andorinha do ninho comestível não usa gravetos, folhas ou fibras vegetais. Em vez disso, secreta um fluido espesso de suas glândulas salivares, que, ao secar, forma uma estrutura branca e translúcida fixada nas paredes das cavernas. Essas construções, feitas exclusivamente de saliva solidificada, sustentam ovos frágeis e brilhantes como pérolas. O mais curioso é que, além de sua função natural, esses ninhos se tornaram cobiçados pela gastronomia chinesa, utilizados na tradicional sopa de ninho de pássaro, cujo preço pode ultrapassar milhares de dólares por quilo. Coletar essas estruturas é uma tarefa perigosa, já que muitas ficam a mais de 20 metros de altura dentro das cavernas. Apesar da exploração humana, os ninhos também têm um papel ecológico. Suas colônias gigantes ajudam a controlar populações de insetos e impulsionam o turismo sustentável em várias regiões. Um exemplo raro de como a engenhosidade da natureza pode se entrelaçar com a cultura e a economia humanas. Beija-flor, o menininho mais delicado do mundo. Pequeno, veloz e deslumbrante, o beija-flor é conhecido por sua habilidade de bater as asas mais de 80 vezes por segundo. Mas além de ser um acrobata do ar, a fêmea dessa espécie é também uma verdadeira artesã da delicadeza. Com fibras vegetais, musgo e teias de aranha, ela constrói um ninho minúsculo em forma de taça, medindo apenas de 2 a 5 centímetros de diâmetro, tão pequeno que cabe na palma de uma mão, ou pode ser confundido com uma folha enrolada. A estrutura, quase invisível aos predadores, é estrategicamente escondida em galhos finos ou sob folhas largas. A elasticidade conferida pelas teias de aranha permite que o ninho se expanda à medida que os filhotes crescem, um detalhe genial que garante segurança e conforto. Ali, normalmente são postos 2 ovos do tamanho de um grão de café. Essa combinação de fragilidade e perfeição arquitetônica transforma o ninho do beija-flor em uma das mais delicadas e sofisticadas obras da natureza.
uma verdadeira joia viva suspensa entre os galhos. Talégalo australiano, o mestre do forno natural. Nas florestas costeiras do leste da Austrália, um pássaro do tamanho de uma galinha doméstica constrói uma das estruturas mais surpreendentes do reino animal. O talégalo australiano não choca seus ovos com o calor do corpo, mas com a energia da decomposição. O macho escolhe um local ensolarado e cava uma fossa que preenche com folhas, galhos e matéria vegetal em decomposição. O processo de fermentação gera calor, transformando o monte em um forno natural que mantém a temperatura ideal para o desenvolvimento dos ovos. O pássaro atua como um verdadeiro engenheiro ambiental, monitora constantemente o calor do ninho, introduzindo o bico como um termômetro vivo, adicionando ou retirando material para regular o aquecimento. Esses montículos podem chegar a 4 metros de diâmetro e mais de 1 metro de altura, funcionando como incubadoras autossustentáveis. Quando os filhotes nascem, já emergem prontos para correr, se esconder e até voar pequenas distâncias, sem nunca terem visto os pais. É um dos exemplos mais impressionantes de como a natureza desenvolveu estratégias engenhosas e eficientes para garantir a sobrevivência das espécies. E aí, qual desses ninhos mais te surpreendeu? Foi a fortaleza selada do calau-bicorne, o delicado copinho do beija-flor ou a favela aérea do tecelão sociável? A natureza nunca deixa de nos impressionar com sua criatividade e engenhosidade. Se você gostou dessa viagem pelos ninhos mais extraordinários do mundo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Curiosidade Insana e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Compartilhe com seus amigos para que mais pessoas conheçam essas maravilhas da engenharia natural e continue explorando os mistérios da vida conosco. Nos vemos no próximo vídeo.